Programa Especial 7º Seminário Hidrovias Já. Realização: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Apoio: Unisanta e Sistema Santa Cecília de Comunicação. Bom dia, senhores e senhoras. É com uma grande honra que recebemos vocês nessa casa, um grande evento de hoje, e agradeço a presença de todos. Esse momento é um momento bastante importante, a reflexão é um tema de extrema relevância para a cidade de Santos, para toda a região. Eu falo aqui como representante do prefeito, Paulo Alexandre, trago aqui as posições de prefeitura, mas também acumulo como secretário de Meio Ambiente a coordenação da Câmara Temática do Condesb, da região metropolitana. E isso tem sido um tema bastante frequente nas discussões, pela importância, pela relevância, pela retomada, sem jamais deixar de lado todas as prerrogativas e necessidades ambientais, mas bons projetos, eles conseguem respeitar as necessidades e apresentar soluções sempre que tragam uma solução para a economia, para o social e para o meio ambiente. Eu acredito que aqui nós estamos diante de um grande desafio, Tércio, Rui, e que realmente há uma necessidade grande. Nós precisamos, mais uma vez, que a Baixada Santista, Santos, seja referência na superação de alguns desafios e que possa colocar esse modal tão importante e tão colocado em segundo plano no nosso país, né, que seja realmente colocado aqui a demonstração de que é possível. Aqui nós temos condições de aproveitar toda esta logística, temos a união de outros modais que podem vir a fortalecer também todo esse segmento. Então, o nosso desejo como governo é que se faça com grande êxito esse projeto, que traga desenvolvimento sustentável à região, com geração de empregos e que a gente possa ampliar a nossa expectativa de futuro e de governo. Muito obrigado. Este evento, né, o 7º evento nessa área e nesse momento buscando a questão na linha do desenvolvimento sustentável enquanto logística, né, fortalecendo a questão das hidrovias e fortalecendo todo o potencial da Baixada Santista, né? Nós consideramos de vital importância e a Mútua está presente e nos colocamos também, eu queria referendar uma questão que eu já comentei com o Lustosa, à disposição da Baixada Santista, à disposição de Santos, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, esta entidade que de fato, faz parte da história e faz parte dos grandes valores da nossa engenharia nacional, colocar à disposição para somar nessa luta em Brasília, junto a todos os setores que forem necessários. Nós, na Mútua, estamos agora buscando a certificação junto à ONU, com as 17 ODS, né, o Desenvolvimento Sustentável, e nessa linha contamos também com um programa unido, que é um programa da ONU para Desenvolvimento Industrial, e nos colocamos à disposição para que possamos somar, junto com as lideranças daqui de Santos, buscando mesmo o desenvolvimento através das hidrovias. Então, muito obrigado, desejo um excelente evento e estamos juntos. O CREA São Paulo se coloca à disposição de todos os senhores a qualquer momento que tenham necessidade do nosso conselho. Muito obrigado e desejo a todos um ótimo evento. Obrigado. Bom dia a todos. E dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui e ver tantas pessoas interessadas em desenvolver o modal hidroviário, né? Um modal que a gente trabalha com muito afinco para poder promover realmente um equilíbrio na nossa matriz de transportes.
e vejo tanta gente unida, tantos profissionais interessados em desenvolver esse modal, a gente percebe que a gente não está sozinho, que realmente tem muito apoio, e isso traz um incentivo a mais para que a gente possa enfrentar essa batalha do dia a dia em promover realmente um desenvolvimento do transporte hidroviário no nosso país. Desejo um ótimo evento para todos vocês e muito obrigada. Bom dia a todos. Os militantes dessa área são já antigos do assunto. A gente vem aqui brigando com todo o sistema de transporte. A assimetria de investimento no setor ela é nítida, né? Então, você vê a quantidade de investimento do modal rodoviário frente ao hidroviário. Esse tipo de iniciativa é super importante para que a gente consolide não só o conceito do transporte hidroviário, mas a gente fazer também autocrítica, né, no nosso setor e entender como é que a gente se coloca frente a novos investimentos. Nós temos uma convergência total, né, de interesses no país, que a hidrovia deslanche, né, para trazer maior conforto, maior competitividade, né, dispersar também esse fluxo do sistema viário que está deveras concentrado no modal rodoviário, né, que foi uma maneira relativamente confortável, né, de desenvolver o país. Então, sobrou para nós aqui essa missão, né, de estar incentivando, não deixar que a nossa região, que possui um grande potencial, nós temos praticamente 20 quilômetros de canal navegável do porto e mais 200 de hidrovias. Então, eu costumo repetir aqui, né, a teimosia continua. Alguns amigos perguntam também, né, até onde nós vamos levar essas hidrovias. Às vezes, eu respondo, até o hidrovias 37 eu pretendo acompanhar. E eu acho que não tem fim o aperfeiçoamento. Eu estou com 60 anos, com mais 30, 90, acho que até lá dá para ver o Corinthians também ser campeão, né? Mais umas 20 vezes, pelo menos. Então, é uma missão relativamente agradável, né? Porque tem pouca rejeição. Nós temos praticamente fazer uma união de esforços, né, com o Estado, né, para que entremos efetivamente na prioridade de investimentos. E muito obrigado pela presença de todos. A gente teve a oportunidade, quando eu e o Pedro tivemos à frente aí do DH, de fazer um estudo denso sobre a hidrovia da Baixada. Junto com o IPT, tinha sido feito um estudo anterior ao do IPT com levantamento batimétrico, enfim, uma identificação dos corpos d'água na Baixada Santista, que chegou nesse número de 200 quilômetros. Importante dizer, 200 quilômetros de vias potencialmente navegáveis, né, porque a intervenção ela é inexorável, precisa dragar de fato para você viabilizar essas vias. E aí existe um trabalho também de órgãos como o DENIT, como o DH, como as autoridades portuárias do Brasil todo, de desmitificar a dragagem como algo agressivo ao meio ambiente. Então, a gente não pode ficar se comparando com, mas Roterdã tem transporte, Antuérpia tem transporte. Tem, mas tem porque os caras nasceram navegando, né? Aqui a gente nasceu navegando e abandonamos o barco e subimos em cima do carro, da moto, enfim. Então, esses são pontos que a gente tem que considerar. Tá? Então, o primeiro ponto eu levantei a dragagem, o segundo ponto, a questão da viabilidade econômica, né? Precisa ser viável. Se não for viável economicamente, não dá samba. Ninguém vai rasgar dinheiro. Nenhum fundo de investimento, nenhum banco vai dar crédito. Mercado. Quando eu falo mercado, é competição.
né? Então, ter um cara interessado me preocupa. Ter 3 caras interessados sounds good, né? Faz sentido, né? Então, é importante a gente entender que, no passado, acho que a antiga diretoria fez um chamamento para interessados em fazer o transbordo de contêineres, né, por meio de embarcações. A minha pergunta é, alguém conversou com os terminais? Não. Não conversou. Você acha que a BTP, a Santos Brasil, a Deep World, vai descer contêiner numa barcaça para ir para uma retroárea, para a retroárea cobrar armazenagem? Não vai. Eu, se eu fosse CEO dos 3 terminais, eu não deixaria tirar um contêiner do meu terminal. Pelo contrário, eu vou brigar para ampliar o terminal e prestar o serviço completo dentro do meu terminal. Hoje a Santos Brasil já faz isso, né? A Santos Brasil ela focou muito o serviço dela no door-to-door. Tá? Então, ela faz a logística integrada para o cliente dela. Então, acho que o primeiro passo é, se a gente quer, de fato, estabelecer um sistema hidroviário de cargas na Baixada, precisa conversar com os gregos, né? Você melhorar o desempenho do transporte, da malha de transporte, ela é fundamental para o nosso trabalho. E não faz sentido você pagar um frete de caminhão de Belém para São Paulo, R$15 mil, um caminhão contra de 3 a 6 no modal rodoviário, marítimo, né? Então, quem quiser rasgar R$10 mil no frete, ok, be my guest, né? Mas eu acho que ninguém quer. O problema é oferta do serviço, regularidade do serviço, e está acessível. E está acontecendo isso. Hoje você entra no site da MSC, você consegue buscar um container para qualquer lugar do mundo. Como comprasse lá como você buscar hotel. Decolar, você vai lá e você busca um container na internet. Hoje é possível. Antigamente não era. Você tinha uma assimetria. Você tinha que contratar um despachante. Né? Hoje você consegue fazer isso. Então, o acesso ao serviço ele está aumentando. A competição entre as 3 alianças mostra uma agressividade entre os players do mercado para melhorar o serviço. Só que a gente precisa trabalhar em algumas pontas para, de fato, viabilizar o transporte hidroviário aqui. Se a gente não começar a olhar os porquês não há viabilidade e trabalhar nessas impedâncias, a gente vai ficar no 30º evento discutindo por que não foi para frente. Em linhas gerais, a autoridade portuária está aberta para receber as propostas, estou aberto de fato, tá? Mas precisa ter interessados dos 2 lados. Obrigado. Eu fiquei com essa tarefa de trazer algumas respostas para a autoridade portuária, o meu amigo Tércio. Então, na realidade, todo o processo viário, né, ele é finito. Nosso porto tem uma capacidade, nós temos um sistema viário que tem sua capacidade, né? O Plano Mestre veio aí recentemente, né, Tércio? Mostrando o que cada um dos regimes aí de granel sólido, líquido, gasoso, até onde ele consegue chegar. E foi lançado o desafio 2007, chegar em 2025 com uma matriz de transporte mais equilibrada. Vamos cumprir isso? Estamos com um jeitão de que vamos atingir esse equilíbrio? Porque isso aqui também significa sobreviver ou não dentro do mercado exportador, importador, a competição. O Brasil ele é conhecido por gastar até no entorno de 17% do seu PIB para transportar tudo que se produz. Que atividade aqui não depende do transporte? E aí, por essa falta de desenvolvimento, falta de origem e destino, falta de produtividade, nós temos aqui alguns índices que não param de crescer na região metropolitana. Violência, desemprego,
adensamento do sistema viário, favela e poluição das águas. Porque hoje, sem emprego, sem o excluído das nossas favelas e periferias, eles estão indo para a beira d'água, na outra margem do rio, o mais escondido possível. E lá fazem uma horta, fazem um pomar, e não tem água, não tem luz, não tem energia, o que ele vai queimar? Mata Atlântica, Manguezal, Restinga. Aí pode. Ou seja, o desenvolvimento sustentável não pode, mas a miséria, ela tem preferência, né? Ela tem preferência. E quanto mais longe nós enterrarmos ela, melhor para a sociedade. Os fatores de localização da indústria, né? Por que elas não vieram para cá? Não é interessante? Por que o nosso parque industrial está lá no Planalto Paulista? O que impulsionou o parque industrial que deveria estar aqui, está lá em cima no ABCD, na região metropolitana de São Paulo? Potencial logístico, será que nós não temos? No maior porto da América Latina, do lado do maior PIB da América Latina, temos potencial logístico. O único diferencial entre as empresas vai ser o potencial logístico. Quem tem potencial logístico sobrevive, quem não tem. E é a história do nosso interior de São Paulo. E lá nós temos um monte de produtos que não são viáveis para exportar, porque o custo para trazer para cá, mais o custo chega na Europa sem valor, não consegue competir, então não se exporta. Então, o ano passado, o Mário Mondolfo, secretário de governo, esteve aqui, na conversa com ele prometeu um apoio para que a região metropolitana entrasse nesse processo de industrialização e que nós tivéssemos o apoio do governo do Estado para que o porto fluvial com o condomínio industrial fosse decretado de interesse público. O interesse público para que essa ocupação das margens elas fossem facilitadas. Vamos remar todos na mesma direção, nós precisamos facilitar essa ocupação, nós precisamos do parque industrial, nós precisamos do porto fluvial com condomínio industrial. Por que o nosso retroporto depende exclusivamente do modal? Por que ele tem que estar na beira da estrada? Ele pode estar na beira da estrada e na beira da hidrovia, parte vai de barco e parte vai de caminhão. Tem que fechar a conta? Tem que fechar a conta, ninguém vai rasgar dinheiro. E aí se concluiu, né, o empreendimento logístico industrial que sejam decretados de utilidade pública, importantíssimos, é um dos fatores, viu, Tércio, para baixar custo. Então nós temos facilmente 3, 4 milhões de metros quadrados disponíveis em Bertioga, aqui no Guarujá também, e em Santos também nós temos regiões prósperas para se criar condomínios industriais aqui nessa margem aqui a montante, né, do canal, no fundo do canal, com a ferrovia passando aqui na região, junto com a Piaçaguera. Nós temos aqui aqui Cubatão também, uma facilidade rodo-ferro hidro, potencial fantástico. Aqui na Ponte dos Barreiros, nesse ponto, nós temos rodovia e ferrovia pronta, na beira da hidrovia. Só que nós temos pontes aqui da Avenida dos Bandeirantes atrapalhando, ponte da da rodovia Anchieta, a da Imigrantes não é tão ruim, mas a ponte dos Barreiros, né, tudo obstaculizando a livre navegação. Nós temos aqui em Cubatão também, no lado do Cubatão, Praia Grande, do lado do Portinho, também um potencial. Agora imagine esses municípios todos, com 2, 3 milhões de metros quadrados de infraestrutura pronta para fazer o loteamento industrial, atrair empresas. E nós precisamos aprender, né, a fazer o uso melhor das águas, das nossas margens. Acho que estamos caminhando para isso. Pessoal, é isso, obrigado. Acho que eu falei demais.
gente dispõe de 64 mil quilômetros de rios potencialmente navegados, segundo o nosso SNV de 2011. Tudo bem que alguém pode contestar, mas os números não são esses, é 41, porque o anexo da lei não foi aprovado, enfim. Mas a gente tem ali os 64 mil quilômetros potencialmente navegados, é o modal que gasta menos com combustível, é o que realmente emite menos CO2 na atmosfera e o que tem um custo menor, tanto de implantação da infraestrutura, como da sua manutenção também. Claro que sim, tem caso a caso. Se você for comparar um trecho que você vai construir uma rodovia com grade colado ou um trecho hidroviário que você tem que construir uma eclusa, realmente aí a gente fica em desvantagem. Mas, na maioria dos casos, realmente, prover infraestrutura hidroviária é muito mais barato do que qualquer outro modal. E aí também vem aqui essa comparação aí entre os potenciais de carregamento que tem entre os modais. Então, uma embarcação com 4 cháteis e um empurrador, transportando 6 mil toneladas, é o equivalente a 86 vagões de 70 toneladas e 72 carretas de 35 toneladas cada. Sempre que a gente vem discutindo no próprio DENIT a necessidade de se alocar mais recursos para o transporte hidroviário, a gente sempre usa esse gráfico aqui, e para muita gente que tem uma cabeça muito rodoviarista, a gente fala assim, olha, eu estou ganhando o jogo, vocês querem virar o jogo? Vocês querem gastar muito mais até do que defender só o transporte hidroviário? A gente defende, olha, quanto que vocês vão economizar de manutenção das estradas se a gente incentivar esse modal aqui? A gente só utiliza 2/3 do potencial que a gente tem. Então, hoje, economicamente navegado, a gente só tem 19 mil quilômetros. Isso é levantamento da ANTAC, e esse jogo que a gente tem que virar. Eu gostei muito foi falado anteriormente, né, pelo Eduardo e pelo Tess, assim, temos que ser teimosos mesmo. E eu sou uma pessoa extremamente teimosa, insistente, e acredito que a gente vai virar o jogo, que vai conseguir realmente expandir a utilização das nossas hidrovias. E o que a gente tem de mais próximo, vamos lá, de hidrovias, realmente é o Tietê-Paraná. O restante a gente tem grande potencial e que pretendemos desenvolver. Então, a gente precisa realmente ter a confiabilidade da navegação nesses rios navegáveis. Como é que eu construo essa confiabilidade? Eu preciso ter informação, em primeiro lugar, então ter transparência de quanto ter as cartas, levantamentos hidrográficos, ter as cartas náuticas eletrônicas, a gente precisa ter sinalização, balizamento, ter sistema de monitoramento e controle para que realmente a gente chegue no patamar de eficiência e poder chamar realmente os nossos rios navegáveis de hidrovias, e é isso que a gente vai buscar. E como é que o Brasil transporta, né? Apesar de todo esse potencial que a gente vem destacando, apenas 5% hoje é transportado por transporte hidroviário. E o grande foco, como todos sabem, é o modal rodoviário. Então, a gente precisa desenvolver o ferroviário também, a cabotagem e o dutoviário. A gente mostra ali que de 2018 para 2019, pegando números ali de agosto, o transporte por vias interiores já teve um singelo crescimento ali de 6%, e a expectativa é que a gente consiga promover intervenções para incentivar com que esse crescimento ele aumente ainda mais. Assim como o evento já fala, né, hidrovia já, a gente fala que investir em hidrovias é investir em meio ambiente, em conectividade e em desenvolvimento regional. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente entende como correto para a nossa matriz de transportes. Claro que antes entra o abastecimento, entra a geração de energia elétrica, então a gente tem que promover realmente um melhor espaço com relação ao uso da água para finalidade de navegação. Eu tenho que pensar numa integração entre todos os modais para que realmente a gente tenha essa eficiência logística, senão vai sair mais caro. Eu concordo com o que o Tess falou também. Gente, tem que colocar eu ia dizer na ponta do papel, já foi mais moderno, já colocou no Excel, né? Tem que botar na planilha de Excel. Então,
no final realmente tem que custar mais barato. Senão a gente vai estar aqui no mundo das ideias e defendendo e falando, mostrando os mesmos slides que eu mostrei ali no início. Olha, é muito melhor, polui menos. Não aguento mais esse discurso. A gente tem que mudar o jogo e realmente para haver essa virada de mesa aí, a gente realmente tem que conseguir não só defender o uso do modal hidroviário, mas defender que aconteça essa integração. A gente tem que defender realmente a busca por essa multimodalidade eficiente, sincronizada e integrada. Muito obrigada pela atenção. A importância da hidrovia Tietê-Paraná é fantástica, é enorme. Dentro do estado de São Paulo, permeando as cidades que dela participam e no aumento do desenvolvimento regional dessas cidades, ela, com muito boas perspectivas, seria a nossa hidrovia do Mercosul, né? Porque ela vai até lá embaixo, desde que a gente vencesse Itaipu, que me parece que já tem grandes interesses em fazê-lo, né? Aqui a origem e destino das cargas, pessoal. De um total de 8,43 milhões de toneladas, em 2018, 2,3 milhões foram destinadas à exportação. Aqui é que já começa a pegar, né? Olha só o potencial que a gente tem e que não é aproveitado. Aliás, quando eu falo para vocês de 8,43 milhões, se o pessoal de óleos vegetais e o pessoal de celulose encarar a entrada na hidrovia, já foram feitos alguns levantamentos, isso aqui vai para 16 milhões. E a gente ainda tem potencial para isso. E diz a verdade, né? Que potencial, né? Maravilhoso. Há regiões na hidrovia próximas a Pereira Barreto, lá para cima. Você tem 4 quilômetros de uma margem a outra. É um mar. Aí agora aqui, ó, a conexão de Pedreneira Santos, os trens são formados com 60 vagões, em média, transportando 4.200 toneladas. Trajeto até o Porto de Santos, constituído por 520 quilômetros de ferrovias. Tempo de viagem de aproximadamente 36 horas. E aí é o modal ferroviário junto lá, aquele que nós acabamos de ver transportando os grãos. Ele vem de lá, né, do rio, são armazenados aqui e aqui é feito o transporte. Pessoal, muito obrigado, desculpem a rapidez. Hoje a gente pode dizer que a gente possui a maior frota em capacidade de transporte da América do Sul, só com as sobras, tá? Trabalhamos o maior comboio. O Corredor Sul, como eu disse, surgiu da Vale e hoje a gente já opera grãos, fertilizantes, celulose e temos uma operação portuária. Desculpe, eu estou indo bem rápido. A inovação vem desses super rebocadores, tá? Eles têm 49 metros de comprimento por 15 de largura, são verdadeiros, a gente chama eles de mamute, tá? Mas foram efetivamente criados, planejados e adaptados para hidrovias de grande porte. Quando a gente começou a fazer o projeto lá dentro da hidrovias, teve gente daqui de fora que é incrível, mas achou que a gente ia acabar com o serviço da rodovia. Um dos nossos projetistas foi ameaçado. É interessante esse mercado, temos que tomar cuidado, mas a gente continua acreditando. Hidrovia, para nós, é a nossa casa, da onde a gente veio, tá? O maior compromisso que esse da gente já ter um terminal aqui, a gente vai buscar, sim, essa operação dessa hidrovia. Contem conosco, tá bom? Gente, muito obrigado.
Quando eu comecei meu projeto Andaraguá, há 12 anos atrás, o que eu mais escutei era não. Isso não vai sair do papel, isso não vai existir. Eu recebi não da CETESB, eu recebi não do IBAMA, eu recebi não de vários órgãos, recebi portas. Na FUNAI fui colocado para fora, porque tinham colocado uns índios. Depois que eu comecei meu licenciamento ambiental, meu licenciamento era de 2008, em 2013, quando os índios se instalaram a 2 quilômetros da minha área, não na minha propriedade, numa propriedade vizinha, mas eu comecei um processo na FUNAI e fui colocado para fora da FUNAI, porque eu tinha que respeitar o direito do índio e eu nunca quis desrespeitar o direito de ninguém. Eu só queria que você cumprisse a lei. E uma das coisas que eu posso falar para vocês é que façam cumprir a lei, que é o que a gente faz no Andaraguá. A gente, desde o começo, a gente sempre vem falando, nós estamos dentro da lei, a gente não quer nada errado nem fora da lei. Então, muitas pessoas podem falar, mas o Andaraguá ainda não começou. Realmente, eu estou com 99% desse projeto finalizado, consegui o processo da FUNAI, agora ele voltou para a CETESB. Só que se o projeto fosse inviável, eu não teria assinado um contrato de 750 milhões de reais por 20% desse projeto. Então, quer dizer, é um projeto viável e a gente vive todo dia recebendo não, mas a gente sabe que a coisa funciona, porque assim como vocês técnicos, eu fui aprender de plataforma logística, fui aprender de aeroporto, e a gente sabe que isso funciona e temos que caminhar. Não é porque a gente recebe um não num dia que a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente sabe que é viável fazer. Tem uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria que foi feita em 2018, de um percentual das pessoas entrevistadas, o que identificou desafios que comprometeu a competitividade nas exportações. 51,8% falaram de elevadas tarifas cobradas pelos portos. 41,9% as elevadas taxas cobradas pelos órgãos anuentes. 35,6% demasiado tempo para fiscalizar, despachar e liberar mercadorias. Tudo isso que eu estou falando, quem é de Porto sabe, né? É o que vem fazendo nesses 38 anos que o Brasil perca a produtividade. Não tem outra explicação. Os fatores aqui, também temos uns fatores positivos, né? Com a expectativa de aprovação das reformas estruturais, o Brasil deverá receber investimentos produtivos em infraestrutura. Eu estive agora em Singapura, tem os fundos, todos eles estão olhando para o Brasil, estão com olhos no Brasil, estão voltados ao Brasil. O que o Brasil precisa fazer é aquilo que eu falei agora aqui, fazer a lição de casa. Fazendo a lição de casa, o dinheiro volta para o investimento em infraestrutura. Aí entra a nossa baixada, né? O que a gente tem que fazer nós aqui na nossa lição de casa? Nós temos 9 municípios aqui, que compreende a nossa região metropolitana. E aqui tem um gráfico que eu gosto de falar sempre, que é o seguinte, a gente tem que aproveitar a usar o nosso rodoanel. A gente pode sair da Bertioga, vir aqui até o Guarujá, pegar a Cônico Domênico Rangoni, que interliga com a rodovia Padre Manuel da Nóbrega e que vai até Peruíbe. Então, quer dizer, a gente passa as nossas 9 cidades sem passar por dentro dos municípios. A gente tem um eixo de desenvolvimento econômico, que eu costumo chamar de eixo norte. Ele vem aqui até as 2 paralelas que saem a rodovia Anchieta e Imigrantes. Ele entra no eixo sul de desenvolvimento econômico, que é o litoral sul, aqueles 5 municípios que compreendem o litoral, né? Então, eu acho que a gente tem a nossa lição de casa, que é fazer os municípios entenderem que eles precisam aqui ter leis permissíveis à implantação de condomínios logísticos para que recebam essas empresas. Quer dizer, quando a gente fala, no começo do dia, a hidrovia é inviável, se a pessoa tiver uma economia de custo de transporte de caminhão para o interior de São Paulo, se a gente tiver condomínios logísticos onde pode receber essa mercadoria, ela ficar na Baixada, a gente está cortando uma grande parte do custo de transporte. Não podemos dizer e afirmar que a hidrovia é inviável. Nós vamos gerar 17 mil empregos diretos lá, depois do empreendimento pronto, né? Então, eu recebi essa opção, que é uma pessoa que já tem uma autorização por parte da Marinha para operar isso, com a opção da gente explorar, fazer o transporte de passageiros por lá. A gente não descartou, a gente vai considerar isso no nosso plano de negócio, tá?
mas a gente entende também que a gente deve pensar muito mais além. Esse é o nosso projeto aqui, é uma concepção de plataforma logística com modal rodoviário, modal aéreo, ferroviário está aqui, a linha férrea passa dentro do nosso terreno, uma torre de hotel, uma torre de escritórios, um mall com 87 lojas, uma área para um grande centro de convenções e uma área de supermercado, porque o outro acionista do projeto é detentor de uma rede de supermercados. E aqui nós temos 1.100.000 metros de galpões com placas de energia fotovoltaicas, onde a gente vai gerar 80 megas de energia solar, vamos utilizar só 40 no empreendimento, vamos ter um excedente de 40. Aqui na frente a gente tem uma subestação e esse excedente vai ser colocado nessa subestação. Aqui é mais a localização da área. Essa aqui é a linha férrea que eu falei para vocês, que vai para o Porto de Santos. Essa área aqui é nossa, só que aqui já é o município de São Vicente, porque aqui é divisa, para cá é Praia Grande, para cá é São Vicente. Então a gente entendeu que devia dividir esse projeto em duas fases. Primeiro fazer aqui o licenciamento do Andaraguá, que está compreendendo essa área aqui. Tá? A gente vai ocupar aqui 29,70% da área e vamos fazer a preservação aqui de 71% da área. Aí a segunda fase é a interligação aqui, a ideia é construir uma pera logística invertida aqui, ligando com o Porto de Santos, e por que não aproveitarmos aqui o Rio Branco para fazer o escoamento dos grãos através de barcaças por hidrovia, né? Uma vez que a gente vai ter a possibilidade aqui de fazer a pera logística, então fazer a interligação aqui pelo Rio Branco, para chegar lá no Porto. E depois uma terceira fase, é uma outra área que nós temos aqui em frente, de 1.800.000 metros, que já é um projeto que já está há 10 anos para frente, seria uma nova ampliação do Andaraguá aqui, depois que ele tivesse todo implantado. Aqui é uma visão que dá para a gente ver que o empreendimento é muito mais horizontal do que vertical. Tá? Essa torre de controle tem 35 metros de altura, lá no fundo está a cidade de Praia Grande. Aqui são galpões, a ideia é internacionalizar a pista para fazer o alfandegamento de uma área para que a gente consiga receber cargas internacionais, mas isso é um movimento que eu só posso fazer depois que eu estiver operando o aeródromo, né? Então, a ideia é começar a operar e depois fazer a internacionalização. Essa pista vai chegar a 2.600 metros de extensão por 45 metros de largura, que a nível do mar a gente desce qualquer tipo de aeronave com segurança. Para vocês terem uma ideia, o Antonov é o maior cargueiro do mundo, trabalha para a Petrobras e desce em Cabo Frio com 100% de carga em 2.600 metros de pista. Então, ela é completamente viável para qualquer tipo de aeronave. Então, a gente acredita que realmente a gente vive um momento econômico na Baixada que a gente tem que fazer algo acontecer. E a gente coloca a nossa estrutura, o nosso empenho de empreendedor. Um dos acionistas da Andaraguá, o Grupo Sonda, hoje nós temos 23 mil funcionários no grupo, faturamos 6 bilhões de reais esse ano, vamos chegar aos 6 bilhões de reais, então quer dizer, não é um grupo econômico pequeno, tem que ser tratado com respeito, porque a gente é maior que muitas cidades no Brasil, né? Eu acho que eu não passei do meu tempo, agradeço mais uma vez até esse horário vocês esperarem, qualquer coisa eu fico à disposição de vocês. Obrigado. Bom, pessoal, atualidade. Já existe transporte de passageiros em Santos há décadas. Só que ele é um transporte basicamente de travessias. Então a gente já tem as travessias que são feitas na ponta da praia, já tem as travessias que são feitas ali na região do ferry boat, temos as travessias aqui das catraias, temos a travessia da Barca da Dersa aqui, temos aqui também, em termos de cargas, temos de veículos e passageiros, a travessia das balsas. Aqui é uma travessia feita em nível social, ligando Ilha Diana e Monte Cabrão. E aqui tem as travessias que são feitas para levar as pessoas, inclusive ao longo de todo o trecho aqui, para levar os trabalhadores dos terminais entre as margens do Porto de Santos. Aquela azul é social, a vermelha é do Dersa e a amarela são operadores particulares, catraeiros, associação de transportadores e coisas do tipo. Bom, aí quais são as pendências e entraves? Agora vamos entrar onde temos as feridas. Indefinição do gestor de transporte aquaviário de passageiros. É a Secretaria Estadual de Logística de Transportes, que está com a Dersa hoje, mas que está em extinção, ou é a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a MTU? Bom, esse limbo regulatório
faz com que as travessias de passageiros operadas pela iniciativa privada tenham suas tarifas estipuladas pelo governo estadual, vinculadas à barca Santos Vicente de Carvalho, que é subsidiada. Ou seja, você dá uma tarifa que o governo subsidia para quem usa as barcas ADERS, mas não subsidia para quem usa as barcas particulares. Então isso aí já cria um desequilíbrio econômico nessa operação. E hoje elas são consideradas irregulares pela falta de regulamentação, se não ilegais. Elas operam a título precário. Se a gente for analisar friamente esse mapa, a gente vai chegar à conclusão de que nós temos que tirar todas as áreas urbanas do litoral brasileiro e tirar porque é tudo zona da Mata Atlântica. Não pode ninguém ficar lá. E é essa interpretação que alguns têm. É essa interpretação que faz com que o André tenha tido tanto problema para implantar o projeto Andaraguá. Essa interpretação que fica prejudicando o pessoal da Triunfo, da Santorini, que quer fazer projetos na área continental. E, por sorte, a Embraport escapou disso, a atual DP World. Mas, mesmo assim, pela legislação municipal, ela precisou fazer uma compensação de 5-1. Só pode ocupar 20% da área territorial. Isso independente da atividade ter ou não ter impacto maior ou menor. A lei fala, é para todo mundo, tá? E aí, o que tem? A gente tem que ter a visão estratégica. Essa visão tem que ser de governo junto com a iniciativa privada. A gente tem que pensar em competitividade global, para citar o tema de um evento que eu participei no Peru, no início de setembro. A gente tem que ter sustentabilidade local, tem que ter uma boa relação entre porto e cidade. A gente tem que ter empregabilidade. Aí a gente precisa atrair atividades econômicas novas nessas áreas, mas só depois que a gente conseguir equalizar e harmonizar a legislação. Senão, toda vez que alguém tentar fazer alguma coisa, vai aparecer alguém alegando uma vírgula, uma lei, uma não sei o quê. E já foi dito por alguém há um tempo atrás que país, quanto mais leis tem, pior é ele do ponto de vista de democracia, de tudo. Tá? E também a questão da atração de atividades econômicas de baixo impacto ambiental e alta tecnologia, que é um pouco o que o André está fazendo com o projeto Andaraguá. O que é que a gente quer? Desenvolvimento sustentável com qualidade de vida. É isso aí, pessoal. Antes de abrir para as perguntas, vou fazer uma pergunta já para os dois, né? O Ursini falou muito em relação a essa percepção de como o nosso país vai ficar para 2022, né, Ursini? A gente percebe também uma série de entraves legais, efetivamente, dentro do nosso país, apresentado pelo Adilson. E aí vai a minha pergunta, né? Como é que nós temos aí o maior porto da América Latina, uma representação significativa dentro do PIB, e nós não conseguimos ter representação política dentro do Congresso Nacional? Eu vejo, e sempre falo assim, de uma forma muito triste, né? Eu até peço várias vezes que seja revisto a fórmula que é calculado o PIB na nossa região, porque eu digo que é até um PIB real, porque a gente fala, hoje ainda falamos aqui de 200 e poucos bilhões de impostos, mas é uma mercadoria que entra e sai, nada se produz na Baixada, né? Ela chega e sai. E numa região que a gente deveria ter principalmente uma união, porque é a grande porta de entrada do Brasil, né? E a gente tem uma pouca representatividade no governo federal e no governo estadual. É uma preocupação que eu tenho como cidadão santista, né? Embora trabalho mais na capital, mas a gente tem um empreendimento aqui embaixo, sou morador daqui, então eu, como falei na minha apresentação, acho que a gente vive um momento de mudar, de dar um basta nisso. Acho que a sociedade civil tem que se organizar, a gente tem que aguentar aqui, que nem nós estamos aguentando aqui, sei lá, 8, 9 horas de conversa para que a gente saia com o objetivo que a gente tem que recuperar o nosso espaço. O Eduardo falou na parte da manhã, desde lá, na época da doença, da febre amarela, que a Baixada Santista não recebeu as indústrias de produção. Eu acho que está mais do que na hora da gente quebrar esse tabu e começar a fazer um planejamento de 20 anos para frente, você falando em Estado, né, não em governo, como você bem acabou de falar agora, pensando futuramente o que vai ser dos nossos descendentes, dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu acho que a gente tem que ser mais patriota da nossa região,
A gente tem que pensar que política não é feita de véspera de eleição, política é feita disso que nós estamos fazendo aqui. É nos reunirmos, é colocando objetivos e metas para cada um de nós, e a gente tem que construir e cobrar mais do governo do Estado e do governo federal a nossa importância, que a gente pouco cobra, mas a gente fica basicamente com os maiores problemas, que são aqueles intermináveis assuntos de gargalos logísticos, entradas do Porto de Santos, e aquelas coisas que a gente sabe que não vai se resolver, principalmente porque eu digo o seguinte, por mais que o ministro Tarcísio esteja bem intencionado de fazer as concessões que ele vem fazendo, mas essas concessões não se revertem em obras de infraestrutura, né? Porque esse dinheiro da concessão é entrado no Caixa Única da União. Não entra uma parte do dinheiro para que seja bancado obras no Porto de Santos ou para seja feito obras em aeroportos. Quer dizer, isso vai para o caixa do governo federal. E eu acho que isso é uma forma também errada. Eu acho que a gente tem que ter um planejamento de longo prazo para que quando há uma concessão, principalmente agora, uma visão de como vai ser o Porto de Santos, que tipo de gestão que vai ser do Porto, não só o de Santos como dos outros portos. A gente tem que pensar que os portos têm que ter um caixa de infraestrutura para que ele suporte os investimentos de longo prazo. E eu acho que a gente deve se movimentar, a gente deve realmente assumir essa bandeira de compromisso com aqueles nossos descendentes que daqui para frente vão ficar e que hoje vivem uma situação muito triste. Eu realmente me considero até culpado também, né? Que a gente faz parte disso, mas eu acho que a gente vive um momento de realmente colocar as nossas mangas de fora, bater na porta do Palácio, bater na porta do governo federal, entendeu? E eu tenho feito muito isso, eu tenho cada 10 dias estado em Brasília, tenho falado com os secretários de Estado, com o próprio governador, tenho cobrado bastante essa relação que está havendo aqui com a Baixada, porque eu acho que a gente vive um momento realmente de planejar e colocar metas, colocar um plano futuro aí para 20 anos e a gente ir atrás desse prejuízo que a gente está aqui há muito tempo. Vou estender a pergunta para o Adilson, vou colocar mais uma pitada, Adilson, se você me permitir, né? A gente tem um empreendedor na mesa querendo gerar 17 mil empregos indiretamente, como foi proposto aqui na nossa região. Porque nenhum deputado pega um empreendedor como esse embaixo do braço para que possa findar um empreendimento dessa envergadura? Por culpa do próprio legislador. Tá? Vamos lá, vamos analisar sobre 2 pontos de vista. Nós temos 3 níveis de governo, se bem que eu acho que tem um quarto, né? Que é aquele que sempre entra para atravessar as coisas, baseado no que foi feito pelos outros 3. Uma solução que é a questão, eu acredito, do Parque da Serra do Mar, poderia ser resolvida em nível de governo do Estado, porque é uma legislação do Estado. Outra coisa que poderia ser iniciada a solução através do governo do Estado, essa daí que eu falo do Parque da Serra do Mar é por conta dos 10 quilômetros de zona de amortecimento. A outra questão é com relação à lei da Mata Atlântica. O que acontece? Embora seja uma lei, o mapa que detalha a Mata Atlântica foi outorgada a execução para o IBGE mediante um decreto. Um decreto ele pode ser alterado, sem passar pelo legislativo. Então, qual seria a ideia? Seria o governador do estado juntar-se com outros governadores de estados litorâneos, onde tem Mata Atlântica, que vai desde Santa Catarina até Pernambuco, chegar lá no presidente da República, só não sei se o Dória vai querer conversar com o Bolsonaro ou vice-versa, tá? Mas por isso que eu falo, chama mais gente para ir junto. Chega lá para o presidente e diz, presidente, é o seguinte, lá em São Paulo a gente tem órgãos da área de meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, extremamente competentes para fazer o detalhamento desse mapa. Então faz o seguinte, muda o decreto e diz que os estados vão fazer o detalhamento do mapa da Mata Atlântica. Aí você vai equalizar com o zoneamento ecológico e econômico as legislações dos municípios. Então é uma iniciativa do Executivo para o Executivo, do estadual para o federal. Porque, aliás, hoje, pela lei da Mata Atlântica, só tem um jeito de você ocupar áreas de Mata Atlântica, é através de declaração de utilidade pública. E nas circunstâncias aqui, só o governo federal pode fazer isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Se a gente conseguir mudar isso na lei da Mata Atlântica, você vai tirar o que a maioria do pessoal do não,
do exagero, do radicalismo, usa para impedir que os empreendimentos aconteçam, que é se apegar a uma legislação e dizer não pode. E mesmo na área de direito, na área do Ministério Público, às vezes o pessoal, eles seguem. Se a lei está ali, eles dizem, tem que seguir a lei. Agora, se mudar a lei, não vai ter mais essa coisa de dizer. Mas ninguém está falando para sair desmatando, acabando com mãe. Ninguém está falando isso. A gente está falando para pôr um pouco mais de racionalidade e equilíbrio naqueles 3 pilares que a gente colocou. Porque não adianta nada eu ficar preservando e ter favelização constante, gente invadindo a área de Restinga ou invadindo a área de Manguezal para fazer palafita. Quer dizer, você não resolve de um lado. A gente teve recentemente uma proposta que foi feita por um estudo que está sendo feito para a Prefeitura de Santos, pelo escritório do Jaime Lerner, em que eles fizeram a proposta de fazer uma ocupação das palafitas, de onde existem hoje palafitas, com palafitas. Só que com palafitas, de estilo que tem em Rotterdam, de estilo que tem em outros lugares, onde você tem uma ocupação racional, com rota de fuga, proteção contra incêndio, tem uma série de coisas, áreas, lazer, escolas. E aí o que acontece? Você não pode, porque a legislação diz, não pode ocupar essa área. Pô, no mundo inteiro você tem palafita nas coisas. Na Tailândia tem tudo. Por que lá eles podem e aqui não pode? Quer dizer, existe um certo preciosismo, para não dizer um radicalismo, nas interpretações que são dadas para a lei. Só que se a lei está lá e dá margem para isso, então não tem jeito, o pessoal vai interpretar. E quem interpreta é quem pode dizer que não pode fazer. E aí que a coisa empata. Se a gente resolver essa questão da legislação, a chance dos negócios andarem mais rápido, pelo menos, ninguém está dizendo que vai aprovar indiscriminadamente, mas do licenciamento andar mais rápido vai ser maior. Agora, com relação ao que os legisladores podem fazer, obviamente, mudar as leis, mas mais uma vez os governadores vão ter que chegar nos seus deputados, nos seus senadores e dizer, cara, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma mudança na lei de forma a tornar essa coisa mais racional, eles podem ajudar. E nós realmente temos um problema sério aqui na Baixada Santista. Nós já tivemos 5 deputados federais, há coisa de 30 anos atrás, ou um pouco mais que isso. Hoje nós temos 2. E desses 2 que a gente tem, 2 deles estão tendo iniciativas voltadas para a área de Porto. Se você pegar o Júnior Bozella, está numa comissão para estudar portos no Brasil. E a Rosana Vale está numa comissão para estudar especificamente o Porto de Santos. Então, o que a gente tem que fazer é levar essas sugestões para eles no Legislativo, junto com o Executivo, façam as mudanças que são necessárias, porque se não mudar a lei, não adianta nada. E aí você tira da área do Judiciário essa questão da interpretação, que é um dos problemas que a gente tem. A gente faz tudo, encaminha tudo direitinho, chega lá no Judiciário, não pode, não pode, não pode, não pode. E se fizer, eu te prendo. Então, a gente precisa, primeiro, condição para qualquer tipo de evolução que a gente tenha no Brasil, na parte econômica e na parte ambiental, sim, também na parte ambiental, porque às vezes uma compensação que eu faço no empreendimento pode ser preservar uma área que hoje está desprotegida. Tá? Então, eu acho que a gente passa pelo Executivo com iniciativas imediatas, que serão essas de tentar fazer a mudança do decreto da Lei da Mata Atlântica para o detalhamento local, competente e supervisionado, e a outra questão seria a gente trabalhar em cima dessas mudanças de legislação para evitar as interpretações que hoje têm provocado prolongamento de licenciamentos e até impedimento. Às vezes você tem, como foi um caso no Nordeste, numa obra da W Torre, eles estarem com tudo pronto, o operador já está pronto para iniciar a operar, e aí foi lá o Ministério Público e mandou parar a obra. Tá? Então é isso que a gente tem que trabalhar em cima disso. Essas questões que nos desmotivam dentro do nosso país, é a minha preocupação principalmente com as novas gerações que vêm pela frente, até porque eu também sou pai, como muitos de vocês aqui, né? E esse executivo me disse uma frase que me marcou bastante, né? Que talvez, ou possivelmente, seja um processo de amadurecimento do nosso país, mas que a gente também tende a entender que nós precisamos deixar de ser um país demagogo, de polarização, principalmente das esferas que nós temos dos dois lados. Enquanto a gente continuar sendo um país demagogo, a nossa sociedade civil vai continuar sofrendo com absolutamente tudo que a gente sofre. Tá ok? Posso encerrar, Paulo? Obrigado a todos. Programa especial 7º Seminário Hidrovias Já.
Realização: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Apoio: Unisanta e Sistema Santa Cecília de Comunicação.